Bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, amém. Sejam bem-vindos a mais um devocional com as promessas de Deus para as nossas vidas. São devocionais extraídos na Palavra de Deus, de autoria do pastor Carlito Paz. E o devocional de hoje, ele foi extraído no livro de Provérbios, no capítulo 12, ou melhor, desculpa, Provérbio, capítulo 13, versículo 11. O mesmo nos traz uma palavra maravilhosa, uma palavra de ensinamento, de exortação, né? E ele tem como tema promessa aos íntegros. E Provérbios 13, 11 nos fala assim, que o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Verdade. O dinheiro ganho com honestidade, com o suor do trabalho, né? Ele, e sendo bem administrado, ele se tornará, né, abençoado. Mas aquele ganho de forma errada, ele não tem como dar certo, né? Então, aqui o autor do devocional, ele nos fala assim a respeito disso com uma sabedoria tão grande. Ele nos diz assim, que esse versículo de Provérbios 13, 11, ele nos ensina sobre o valor da integridade e da paciência no que diz respeito aos bens materiais. E aqui o texto ele contrasta dois caminhos. O dinheiro obtido de maneira desonesta ou rápida, que inevitavelmente ele se esvai, né? E a riqueza construída aos poucos, com trabalho árduo e honestidade, que ela traz durabilidade e crescimento. Esse versículo ele nos chama a refletir sobre como temos lidado com os nossos recursos. Na sociedade em que vivemos, muitas vezes somos tentados a buscar atalhos. Acreditando que o sucesso imediato é a solução. Nós vivemos hoje no mundo do imediatismo, né? E principalmente nessa área, né? Na área financeira, na área de conseguir adquirir as coisas. Nós queremos tudo com pressa e muitas vezes as pessoas usam outros tipos, né, de atalhos. Mas aqui a palavra nos diz que Deus nos ensina a importância da constância e da ética, especialmente nas questões financeiras. As Escrituras nos oferecem toda orientação necessária para viver plenamente e de maneira saudável em todas as áreas das nossas vidas. Sempre tenha em mente que o dinheiro precisa estar a seu serviço. Nunca você ao serviço dele. Né? Assim, a promessa aqui é clara. O que é ganho de forma justa, aos poucos, será abençoado e multiplicado. Porém, esse princípio não se aplica somente ao dinheiro, mas a todas as coisas
que construímos com dedicação e retidão. Então, tudo que nós, como cristão, nós precisamos adquirir tudo, não somente o dinheiro, mas construir nossa vida pautada numa rocha firme, né? Sem querer o que não é nosso, mas buscarmos construir tudo com dedicação e retidão com aquilo que nos é permitido, com aquilo que Deus tem nos dado. E aqui o autor ele continua falando assim, que diante dessa verdade, reflita como você tem lidado com os recursos e oportunidades que Deus lhe confiou. Como eu e você temos lidado com os recursos, temos lidado com as oportunidades que Deus tem nos confiado? Tem buscado atalhos? Ele pergunta, tem buscado atalhos? Tem sido seduzido pela ilusão do ganho fácil? Ou você tem se comprometido com o caminho da honestidade e do trabalho persistente? Pergunto, né? Para nossa reflexão. Como nós temos nos comportado? Como nós temos buscado, né? Nós temos buscado, nós temos caminhado por um caminho de honestidade, por um caminho de trabalho árduo, mais persistente, mais honesto, né? Hoje, tome uma decisão, o autor fala, hoje, tome uma decisão. Ele nos diz assim, avalie suas escolhas e, se necessário, ajuste seus passos. Isso mesmo. Desafie-se a confiar num processo que Deus abençoa, sabendo que Ele honra a integridade e a paciência. Comece a semear com fidelidade e confie que no tempo certo os frutos virão sólidos, né? Os frutos virão sólidos, duradouros e cheios das bênçãos de Deus. Que palavra tremenda, né? Palavra, como eu falei no início, de exortação, de ensinamentos, né? Para que nós vivamos uma vida íntegra, uma vida que condiz com a vontade do Senhor, uma vida em obediência ao Senhor, em todas as áreas. Aqui fala sobre os recursos, né, do trabalho, os recursos financeiros, mas o cristão e toda a humanidade tem que viver uma vida íntegra em todas as áreas de nossas vidas, amém? Que a doce presença do Espírito Santo de Deus seja com todos, abençoando suas vidas em todas as áreas. Que cada um de nós possamos colocar diante do Senhor aquilo que Ele tem colocado, confiado às nossas mãos. Fique na paz.